Olá pessoal, vou estar fazendo aqui hoje o método da falsa posição, que é um método para encontrar raízes de funções, ok? Como de costume, a gente vai, já deixei colado aqui, copiado, né, para colar, as bibliotecas que a gente vai usar. A gente vai usar a math para a gente fazer algum tipo de operação, SymPy para a gente tratar x como um símbolo e SymPy.plotting para a gente fazer o gráficozinho, certo? Então aqui a gente vai definir o x como sendo um símbolo, ok? Como se fosse a incógnita x mesmo. Bom, vamos lá então. Função, que é a função que a gente vai tratar, que vai ser um polinômio do quarto grau, vai ser a mesma função do método de Newton. Eu vou fazer a mesma aqui de novo, para vocês verem que dá certo. Então ela é x à quarta menos 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4. Não, mais 4x mais 4. Bom, e a gente vai pedir para plotar função, certo? Então vamos lá. Recebendo x, f é igual, é a função que a gente tem. Vou só copiar e colar, ok? Tá aqui e vai dar um return nessa f. Continuando, aqui posição, recebendo os parâmetros f, a e b, que é o início e o fim do intervalo, tolerância, que é a nossa precisão, e vou colocar aqui iterações máximas, que é o tanto de vezes que a gente quer que o código rode, né? Certo? A gente vai definir um auxiliar começando em 0, que vai ajudar a controlar o while mais adiante. Um FA como sendo o f da função em A. Um FB como sendo o f da função em B. E aqui que está while. Opa, deixa eu só dar um enter aqui porque está me dando aflição. Enquanto o auxiliar for menor ou igual a iterações máximas, o que vai acontecer? O x, aqui no método da bissecção, a gente tinha sendo o x sendo como determinado o meio do intervalo AB, né? Então a gente tinha A mais B dividido por 2. Aqui o que vai mudar é isso. Ele vai ser A vezes FB menos B. Não, desculpa. A vezes FB, eu só gosto de deixar organizadinho, certo? Menos B vezes FA. Tudo isso dividido por FB menos FA. Que eu só deixei separado, não faz diferença nenhuma esses espaços aqui, certo? Eu só prefiro deixar organizado, porque fica mais fácil de visualizar. Então o x é isso, a gente pode dar um print x para ir mostrando os resultados parciais, certo? E um fx sendo o f da função em x. Aqui então a gente entra no primeiro condicional. Se m ponto, aqui a gente vai usar a biblioteca math, certo? M ponto sqrt raiz quadrada de quê? De fx vezes fx. O que é isso? Fx vezes fx. Fx ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é um número positivo.
Então, se fx for negativo, vai dar negativo vezes negativo, que dá positivo. Se fx for positivo, positivo vezes positivo, positivo. E aqui eu estou tirando a raiz quadrada. Por que eu fiz isso? Para eu tirar o módulo de f de x. Eu poderia ter usado a função abs, né, para pegar o valor absoluto, o módulo. Mas na época que eu estava escrevendo esse código, eu tinha esquecido dessa função. E aí o jeito que eu pensei em pegar o módulo de um número é fazendo isso, elevando ao quadrado e tirando a raiz. Bom, enfim, se isso for menor do que a nossa tolerância, ele vai dar um return x pra gente. Para ficar mais bonitinho, vou dar um print aqui. A raiz aproximada, ainda melhor, e o número de iterações. Dá um return x, vírgula, o aux, né, que é o auxiliar. Bom, continuando. If fa vezes fx for maior do que 0, a gente tem que A recebe x e fa recebe... A recebe 0 não, desculpa. A recebe x. E fa recebe fx. Se não, o b recebe x e fb recebe fx. Bom, perfeito. E aqui a gente vai dar um aux mais igual a 1. O valor dele vai ser aumentado em 1 ao fim de cada iteração. Bom, aqui não ficou muito legal. Eu dei um zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Mas a gente dá um return, seguinte mensagem: o método falhou depois de str aux mais iterações, certo? Pronto, o método está pronto. Vou tirar um pouco o zoom só. Ficou pequeno. Vou deixar você dar uma olhada aqui, um pouquinho. Aqui é a parte de baixo. Esse último return aqui não influencia em nada, é só se por acaso você não encontrar a raiz mesmo, ele vai exibir essa mensagem. Por que daria errado? Bom, às vezes a precisão que você colocar, às vezes é uma precisão muito alta, e essa precisão não foi satisfeita com o número de iterações. Às vezes você bota uma precisão aí de 10 a menos 5, por exemplo, e bota, sei lá, 5 iterações para rodar. Aí talvez isso não seja o suficiente e ele vai exibir essa mensagem. Mas enfim, a gente vai botar para rodar aqui agora. Symbols não está definido? Mas como assim? Ah, faltou aqui, né? Simpy.symbol. Epa, o gráfico ficou ruim. O que aconteceu? Ah, eu esqueci de definir aqui o limite. Vou botar x, vírgula menos 2 até 2. Vamos de novo. Então tá aqui o mesmo gráfico que a gente tinha encontrado no vídeo anterior. E a gente tinha visto que tinha uma raiz aqui, né? Vamos dar um zoom nela. É mais ou menos aqui entre 1 e 2. A gente bota para rodar o posição, recebendo os parâmetros f, o a valendo 1, o b valendo 2. A nossa tolerância a gente quer de 10 a menos 4. E o número de iterações a gente pode botar 100. Então aqui, ó,
ele retornou para a gente que a raiz foi de 1,4142. A gente dá uma olhadinha no gráfico. Aqui, ó, 1,4, 1,5. Vamos dar um zoom aqui. 1,40, 1,41 e aqui está 1,42. Então o resultado está bem satisfatório, né? 1,4142, 1,41,4 aqui mais ou menos. Tá bem satisfatório. Eu separei uma outra função aqui também para a gente usar, que foi a seguinte. Foi uma do terceiro grau agora, foi só para mostrar que funciona mesmo. Foi x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 1, certo? Vou só copiar aqui e colar de cá. A gente já pode botar para rodar. Vou copiar isso aqui também. Botar para rodar. Bom, esse foi o gráfico. Ficou um gráfico meio ruim aqui, esse eixo Y, né? Vou ajustar aqui. A gente pode botar de menos 3 até 2. Bom, tá aqui assim. A gente percebe que tem uma raiz aqui e uma aqui. Vamos tentar calcular essa. A gente pode botar o A valendo 0 e B valendo 1, né? Então, posição F. Aqui 0. E aqui 1. E dá um Enter. Nossa, gastou muitas iterações, né? Bom, para ficar melhor, eu vou tirar esse print aqui. E vou executar ele de novo. Já mostrar direto aqui. 0,2922. Vamos ver. Vamos dar um zoom aqui. 0,29 e aqui está o 0,30. Então 0,2922 tá bem aqui, ó. Tá um resultado bem satisfatório. Depois de 16 iterações. Só tirei aqui para não ficar muita informação aqui no console, né? Então esse é o método da falsa posição, certo? Bem simples, bem semelhante ao de Newton, a estrutura é a mesma, só a atualização da raiz que muda. E é isso, eu vejo vocês aí no próximo vídeo com o método de Newton, ou da secante, não sei. É isso então, muito obrigado.